Abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 3. 1 Samuel, capítulo de número 3. Quem achou, diga amém. Amém. Nós vamos ler a partir do versículo 1. 1 Samuel 3, verso 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante ele. Naqueles dias, a palavra do Senhor era o quê? Muito rara, diz a minha versão aqui. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso disse Eli a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Amém, queridos? Só até aqui. Vamos orar. Fecha teus olhos. Fala conosco, Espírito Santo. Eis aqui a tua palavra. Eu me coloco apenas como um canal nas tuas mãos, sabendo que é de ti que vem a verdadeira revelação. Eu posso pregar uma coisa aqui tão bonita, mas é só o Senhor quem pode transmitir vida para o teu povo. E eu declaro nessa noite, uma noite de transformação das nossas vidas, uma noite que nós tomaremos uma postura nova diante de Deus, e todo mal, tudo aquilo que possa querer atrapalhar o desenvolvimento, a plantação dessa semente em nossos corações, eu repreendo em nome de Jesus. Declaro anjos aqui passeando em nosso meio, aleluia. Profetiza esse lugar tomado pela glória de Deus, e todo e qualquer impedimento eu desfaço na autoridade do nome de Jesus, e declaro as nossas vidas saindo daqui cheias da glória de Deus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Você pode se assentar. Queridos, a gente vai falar hoje sobre o nascimento de 3 meninos, a vida de 3 crianças, que representavam 3 situações na vida do povo de Deus, e a gente vai aprender com isso aqui hoje, amém, irmãos? A primeira delas é a que a gente está lendo. Eu queria que você não fechasse a sua Bíblia, permanecesse com ela aberta, ainda no capítulo 3 de 1 Samuel. Quem pode ler para mim, reler na verdade, o versículo 1, né? Quem pode ler aí com a voz de arcanjo, né? Quem pode reler aí o versículo 1? Amém, queridos? Primeira coisa que a gente tem que entender, a gente está falando um tempo aqui, queridos, em que a visão, a revelação, a direção de Deus, o poder de Deus se manifestava de maneira muito rara. Que tempo era esse, pastor? Um tempo de pobreza espiritual na vida do povo de Deus, um tempo em que o povo vivia uma escassez. Entenda, queridos, e aqui a Bíblia está falando de um menino que morava dentro da casa do sacerdote. Ele morava dentro do templo. Era como se ele morasse aqui dentro da igreja, queridos, vivesse dentro da igreja. E mesmo dentro da igreja, mesmo dentro do templo, a revelação era rara, estava em extinção, queridos, a presença de Deus.
Eles experimentavam todos os rituais religiosos, menos a glória de Deus, queridos. É como se nessa igreja, irmãos, você vem em todos os cultos, mas a tua vida nunca muda. Você nunca toma uma posição nova, você nunca experimenta. Pastor, todo mundo está pegando fogo na igreja, está todo mundo feliz, avivado, a gente vai, participa, mas tem um ou outro, queridos, que está vivendo uma religiosidade, está escasso, sabe? A glória de Deus não aparece mais nessa vida. Mas tudo isso, queridos, a Bíblia diz assim, olha, e naquele tempo, a palavra de Deus era muito rara, e consequentemente, irmãos, as visões eram o quê? Não eram frequentes. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Para a gente iniciar aqui essa mensagem, aonde essa palavra está extinta, o poder de Deus também não se manifesta. Sabe o que eu quero dizer, queridos? Você pode ter ela aberta na sua casa. Pastor, ela sempre fica aberta lá no Salmo 91, Salmo 23. Eu não quero saber se ela está aberta, eu quero saber se ela está sendo vivida na sua vida. Amém, queridos? Você pode ter ela como um livro religioso, um amuleto, um negócio da sorte, mas isso não é o poder de Deus ainda. Amém, queridos? Você pode ter ela lá no painel do seu carro, você pode ter uma caixinha de promessa, sabe? Você pode ter uma cruz carregando no peito, e ainda assim a presença de Deus ser rara na sua vida, a presença de Deus não se manifestar na sua vida. Amém, queridos? Porque entenda, não é onde está essa palavra no sentido de um livro em um local, é onde essa palavra não é vivida, aonde há pecado, queridos, aonde há coisas que estão em discordância com essa palavra. Você está com a sua Bíblia aí? Amém? Levanta a sua Bíblia assim. Vou pegar essa aqui. Diga assim, cadê a sua Bíblia? Levanta ela aí. Diga assim, eu sou. Diga com autoridade assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Então eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Diga glória a Deus por isso, queridos. Amém. Pode abaixar a sua Bíblia, queridos. Entenda, irmãos, uma coisa é a gente ter essa palavra como verdade em nossas vidas, outra coisa é a gente ter ela como algo assim que simplesmente a gente não mexe nisso, é a palavra de Deus. A gente tem um temor, a gente não tem a vivência dela em nossas vidas. Mais do que a Bíblia lida, o poder de Deus está na Bíblia vivida. Amém, queridos? Amém, amados? Mais do que a Bíblia olhada, nós temos que ter a Bíblia, queridos, dentro do nosso coração. Amém, meus amados? Esse era o problema nessa época aqui, irmãos. O sacerdote não estava bem com Deus, a nação estava afastada de Deus, a palavra de Deus não era observada, e Deus estava distante, irmãos. E outra coisa, eu não estou falando aqui de um povo indiferente, eu não estou falando de um povo que não conhecia, eu não estou falando de um povo, queridos, que não sabia quem Deus era. Eu estou falando, queridos, do povo de Deus. Eu estou falando do povo crente. Eu estou falando daquele que diz, olha, eu tenho Jesus no meu coração. Sabe, queridos, ainda mesmo assim, esse povo, está aqui, ó, era uma época em que a palavra de Deus era rara e as visões não eram frequentes. Aonde a palavra de Deus está em escassez, queridos, Deus também não está se revelando. E a primeira pergunta, irmãos, que eu quero fazer para você: a palavra de Deus está sendo rara na tua vida? Será que você está vivendo só de frases de efeito? Será que você está vivendo só de circunstâncias, de momentos com Deus? Essa palavra, ela é constante ou ela está sendo rara na tua casa? Sabe, irmãos, antes da gente ficar se queixando para Deus, pastor, na minha casa está acontecendo isso, na minha casa está acontecendo aquilo, na minha vida está acontecendo não sei o quê, antes da gente ficar falando dos nossos problemas, a gente tem que falar primeiro o seguinte: como está essa palavra na nossa casa? Como está essa palavra na nossa vida? Amém, queridos?
Você quer que Deus se manifeste na situação que você está vivendo? Primeiro, pratique, viva, coma, venha digerir essa palavra. Amém, amados? Pergunta para o seu irmão assim: como está a palavra de Deus na sua vida? Não precisa você responder não, só pergunta aí. Amém? Como é que está essa palavra na sua vida? Glória a Deus, queridos. Amém? Dia desse eu falei com um homem aqui na igreja, queridos, que ele já tinha lido a Bíblia mais de 40 vezes. 40, eu dizia um versículo, ele já dizia eu dizia um texto, ele dizia o capítulo e dizia o versículo, né? Aí ele contou assim: mesmo assim, pastor, irmão, 40 vezes leu a Bíblia, né? Ele falou para mim mais de 40, sabia ela todinha. Ele falou: pastor, diz o versículo, diz o texto. Aí eu falava tal, ele, capítulo do livro tal, capítulo tal, versículo tal, né? Ficava, meu Deus, né? Faltava eu falar uma dessas frases que eu falo que não tem na Bíblia, para ver se pegava ele. Mas, queridos, ele sabia muito, mas na conversa ele disse assim para mim: pastor, mesmo assim eu estava desviado, mesmo assim eu estava afastado. Eu tinha a Bíblia aqui, ó, mas não tinha a Bíblia aqui. Sabe, queridos, você pode conhecer muito de Deus e não ter Deus. Você pode ter visto o poder de Deus, mas não viver o poder de Deus. Você pode saber que Deus é fiel, mas não experimentar a fidelidade de Deus na tua vida. Eu te pergunto, para essa palavra se manifestar, primeiro você tem que se manifestar nessa palavra. Amém, amados? Entenda, para Deus, para você ter Deus na sua vida, primeiro Deus tem que ter a sua vida para Ele. É assim que funciona, irmãos. Agora entenda, a gente está falando aqui não só de uma nação, mas a gente também está falando de uma casa. A gente está falando de um homem. Eles estavam dentro do templo, eram sacerdotes. Como é que acontecia aqui, queridos? Versículo 2 do capítulo 3. Quem pode ler o versículo 2? Por favor, um de cada vez. Amém, queridos? Olha o que acontece, irmãos. Olha o que acontece. O sacerdote da época se chamava Eli. E uma das características daquele sacerdote, queridos, os seus olhos já estavam escurecendo. Ele tinha um problema, ele estava ficando cego. A cegueira de Eli, queridos, não era só uma cegueira física, era também uma cegueira espiritual. Ele estava dentro do templo e ele era um cego. A gente observa quando Sansão foi preso, quando Dalila cortou os seus cabelos, quando os filisteus capturam ele, queridos, a primeira coisa que fazem, irmãos, foi queimar os seus olhos. Não foi acorrentá-lo, foi queimar os seus olhos. Tornaram ele cego. E cegueira, queridos, é a primeira característica de alguém que não está vivendo a palavra de Deus. Porque a Bíblia fala assim: ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A Bíblia fala que ela traz entendimento para nós, ela traz revelação, ela traz direção. Amém, irmãos? E quando a gente se afasta dela, a gente perde essa direção. A gente perde esse... O que eu vou fazer da minha vida? E essa pessoa se torna o quê? Cega. 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 Outra coisa que ele estava deitado. Deitado significa acomodado. Ele estava acomodado, estava cego. E essa é a situação de muitos que estão, queridos, dentro das igrejas evangélicas. Estão acomodados na fé, estão cegos. Qual é a característica de um cego? É aquele que se guia por si mesmo e não se guia pela palavra. A Bíblia fala assim, queridos, olha: não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento, mas teme ao Senhor e aparta-te do mal. Amém, queridos? A palavra de Deus também diz assim: há caminhos que para o homem parece ser bom, mas no fim são caminhos que levam à morte. Ou seja, irmãos, a gente vai levando as coisas do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer, no nosso natural. A pessoa não ora mais, não lê a Bíblia, não jejua, ela não quer saber de envolvimento com Deus, ela só busca a Deus quando a coisa pega, quando a corda aperta, quando o negócio está pegando. Nessa hora Deus tem que ser Deus, queridos. Mas antes de tudo isso acontecer, ela não quer ter Deus na sua vida,
ela não quer pagar um preço, ela não quer buscar, ela não jejua, ela não ora, ela não tem essa Bíblia como algo da sua cabeceira. Ela gosta do videogame. Não estou falando que videogame é pecado, mas eu estou falando de prioridades, queridos. Ela ama o videogame, ela ama a novela, ela ama o Big Brother, ela ama tudo que a TV coloca, ela fica no Face, ela fica no Zap, ela fica em tudo, menos tempo com a palavra de Deus, queridos. E depois ela quer viver o fogo e a glória. E depois ela diz: não senti nada, pastor. Sabe, queridos, Eli estava cego, e a sua postura era de estar deitado, acomodado. Entenda, mas junto dele, irmãos, havia uma outra pessoa, chamada Samuel, que na ocasião era um menino. Samuel nasceu de um ventre estéril, diz a palavra de Deus, e a sua mãe precisou orar muito, para que ele fosse gerado. E no dia que ela disse: olha, se eu tiver um filho, ele vai ser de Deus, nesse dia Deus decidiu dar o filho para ela. Mas entenda, queridos, só nasce de um ventre estéril uma voz verdadeiramente profética de Deus. Só nasce de um útero que não pode ter filhos, um filho que Deus quer. Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? É nas dificuldades que a gente gera a voz que Deus quer gerar na nossa vida. É na dificuldade que a gente gera em oração, irmãos, o que Deus quer falar conosco. Samuel foi gerado em oração, e ele foi uma voz para todo Israel. Ele levantou o primeiro rei de Israel, e ele também abaixou esse rei. Ele levantou o rei Davi, queridos. Ele levantou, queridos, esse homem que foi o maior rei da história. Pessoas grandes diante de Deus são levantadas por uma voz que veio de dificuldades. A palavra de Deus diz, queridos, que aqueles que entraram no deserto, que vieram do Egito, entraram no deserto, morreram no deserto. Mas os que nasceram no deserto, esses entraram na terra prometida. Sabe, queridos, é quando a gente nasce no deserto que a gente consegue conquistar o que Deus quer para nossas vidas. É na luta, é na dificuldade, é na peleja que a gente encontra, queridos, o que Deus quer para nós. Eu não sei quem está enfrentando uma grande luta, mas eu quero te dizer, queridos, que nessa luta Deus está gerando em você tudo o que Ele quer para você. Amém, queridos? Samuel foi essa voz, e Samuel estava junto com Eli nessa ocasião. Olha o versículo 4 comigo, irmãos. Perdão, volta para o versículo 3 um pouquinho. E tendo-se deitado também Samuel no templo, aonde eles estavam? Diga comigo: no templo do Senhor. O que estava no templo, queridos? A arca. Antes que o que, queridos? A lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino Samuel. Ele te respondeu: eis-me aqui. Olhe para cá agora, irmãos. A Bíblia vai falar mais na frente, aqui no versículo 7. Vamos ler o versículo 7 do capítulo 3. Porém Samuel ainda não o quê? Conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido o quê? Manifestada a palavra do Senhor. Olhe para cá, queridos. Um belo dia, olha onde esses homens moravam, irmãos. No templo, aonde estava o quê? A arca. Irmãos, eles moravam no lugar de maior presença da glória de Deus. Mesmo assim, Eli não experimentava da glória de Deus. Que coisa incrível, queridos. Que coisa interessante. Podemos estar num culto avivado, poderoso, podemos estar num momento de muita oração e não experimentar da glória de Deus, irmãos, e nem passar perto da glória de Deus. E olha o que diz a palavra: antes que a lâmpada se apagasse. Uma das coisas que havia dentro do templo, irmãos, era o candelabro. Vocês já viram isso na Bíblia? O candelabro. Antes que aquele candelabro se apagasse, Deus fala com Samuel. Sabe o que significa isso, queridos? Havia uma chama no meio do povo de Israel, e essa chama estava se apagando, irmãos, estava se escondendo. Mas antes que ela se apagasse de vez, a voz de Deus, que era rara, chamou alguém, irmãos, falou com alguém.
Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Talvez eu estou falando para pessoas aqui hoje, que essa lâmpada aqui, ó, ela também está se apagando na tua vida, ela também está se apagando na tua casa. Mas antes que essa lâmpada se apague, Deus está te dizendo hoje, aqui e agora. Ele falou assim: Samuel, Samuel. Talvez não seja Samuel que ele está falando, seja o teu nome. Amém, queridos? Vou usar aqui como exemplo Mateus, né? Ele está dizendo assim: Mateus, Mateus. Sandra, que é a mãe do Mateus, Sandra, Wander, está ali o Wander, Débora, Luiz. Queridos, antes que essa chama se apague, Ele está chamando a nossa vida, Ele está te chamando. Você não entrou por acaso aqui nesse lugar, você não caiu, você não tropeçou e caiu aqui. Não há um por acaso, um acidente, sabe? Não há isso, queridos. Deus está te chamando, amém, irmãos? Deus está te chamando, Ele chama pelo nome, diz a palavra. Ele chama pelo nome, Ele conhece cada um de nós. Ele sabe que meio em mesmo há muita bronca que você está passando, mesmo sem gasolina, irmão, Ele está te chamando. Vem de moto, vem de carro, vem a pé, dá teu jeito. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém? Essa semana eu vi várias fotos até, né? Eu vi um tal de Jube, que era um jegue que estava escrito Uber, assim, né? Eu vi gente andando a cavalo aqui em Castanhal, já ali no comércio, né? Eu olhei de glória a Deus, né? Amém, irmãos? Entenda, irmãos, Ele está nos chamando. Diga para o seu irmão, se Ele está te chamando, está te chamando. Só que qual era a diferença, queridos, aqui? Samuel ainda não conhecia Deus, ele ainda não conhecia. Talvez Ele está chamando pessoas que você ainda não conhece, como Deus trabalha. Pastor, será que isso que eu estou enfrentando é um sinal de Deus estar me chamando? Eu creio que sim, queridos. Ele permite que, a forma dele chamar, queridos, nem sempre é assim, audível. Irmãos, eu não sei muito explicar, irmãos, mas a voz de Deus, ela não é, a gente não ouve ela sim com os ouvidos, mas a gente entende ela no nosso coração. Uma vez eu em oração, queridos, eu fiquei meditando sobre Abraão, que a Bíblia fala em Gênesis 12 sobre a chamada de Abraão, que Deus fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu ainda vou te mostrar. E Abraão estava muito bem, queridos, estava muito bem com a sua família, estava bem na foto. E ele decide sair, irmãos, para o meio do deserto, podendo morrer, matar um monte de gente, para uma terra que eu ainda te mostrarei. Eu digo: meu Deus, como é que o homem decide fazer isso? E o que Deus falou comigo foi assim, ó: quando a minha voz fala o coração de alguém, ela não deixa dúvidas, ela envolve, não é só os ouvidos, ela envolve o coração dessa pessoa. E a palavra de Deus está chamando talvez pessoas que não entenderam ainda a voz de Deus. Talvez a tua vida está cheia de sinais e indicadores, irmãos, que estão apontando e dizendo: olha, está na hora de você arrumar a tua vida, está na hora de você se posicionar com Deus, está na hora de você ajeitar a tua casa, está na hora de você ajeitar teu caráter. Entende, irmãos? Estão acontecendo situações que Deus está falando com o nosso país, irmãos. Ele está dizendo aqui para o nosso país: está na hora de eu limpar a casa. Amém, queridos? Sabe, irmãos, eu não vejo esse problema como uma causa, eu vejo como uma consequência. E a gente vê, queridos, que o maior problema não é esses que estão lá nos taxando, nos pesando com fardos pesados aí de impostos. Mas o maior problema, queridos, essa corrupção nasce em nós, irmãos. Quando a gente dá a propina do guarda, quando a gente faz um jeitinho, sabe? Essa corrupção, ela está instaurada no nosso dia a dia. Para tudo a gente dá um jeitinho. Estava vendo um rapaz falando, ele estava no aeroporto da Alemanha. E quem já foi no aeroporto,
tem a parte em que você vai fazer o embarque. Aí você está com o seu bilhete, né? Daqui de Belém, fica uma pessoa que trabalha lá para Infraero, ela fica com um bipzinho, ela fica lá bipando o seu bilhete, aí você pode passar para fazer a pesagem e depois embarcar, né? Mas, pesagem não, fazer o raio-x da mala. E em São Paulo, esse bip já é eletrônico, você bota numa maquininha, aí abre a porta, você passa. Mas na Alemanha não tem. Você está aqui com o bilhete e o portão de embarque está aberto, né? Para você entrar, e depois que você faz o raio-x, não tem ninguém te fiscalizando lá. E aí esse conhecido brasileiro, tinha um guarda assim próximo, ele disse assim: olha, é por aqui que embarca para dentro do avião? Ele disse: é por aqui que embarca. Mas não tem ninguém aí fiscalizando e tudo? Ele disse: não tem ninguém fiscalizando. Por quê? Então, quer dizer, e se eu pegar e entrar e embarcar dentro de um avião para qualquer lugar que eu queira? Então eu posso fazer isso. E o guarda disse assim para ele: mas por que você faria isso? Você está entendendo a diferença, irmãos? Da mente nossa aqui para uma outra mente de lá? Né? Aqui a gente olha com a oportunidade de entrar, né? Lá a pessoa diz: mas por quê? Né? Você está entendendo, queridos? Por que eu faria isso? Por que você faria isso? Você tem razão para fazer isso, né? Não pode. E aqui não, a gente já vê uma questão do oportunismo, não é assim, queridos? Em tudo a gente quer tirar vantagem, sabe? Então entenda, irmãos, são essas coisas que estão em nós, está impregnada, que a gente precisa arrancar isso do nosso coração. Amém, queridos? Então entenda, irmãos. Eu estava vendo um dia desse uma reportagem sobre um outro país. Como é aquele país lá? Como é que você me mostrou aquela reportagem? A Dinamarca, que é considerado o país mais honesto do mundo. E lá se paga mais imposto do que no Brasil, queridos. Paga mais, parece que uns 50% em tudo que compra. Mas as pessoas, elas pagam com tanto prazer que elas dizem assim: não é porque aqui eu pago isso, mas eu não preciso pagar o colégio do meu filho, o colégio aqui é bom, eu não preciso pagar plano de saúde. É tão assim lá, queridos, que se uma carteira, caiu a carteira de uma pessoa no meio da rua, ele voltou no outro dia para o mesmo lugar, a carteira estava lá. Sabe, querido, às vezes a gente, né, botando no cadeado aqui no bolso, a gente chegou em casa, a carteira não estava lá. Então entenda, as pessoas pagam porque se beneficiam. E a reportagem inclusive era com um deputado do país. E sabe, o deputado pegando o transporte público, né? Alguma pessoa que viu a reportagem, Fabrício? Pegando o transporte público e dizendo assim: olha, meu filho estuda no mesmo colégio aqui de todo mundo. Só que o principal, as pessoas, elas me cobram, fiscalizam. Sabe o que eu gastei, o que aconteceu? Amém, queridos? Aqui não, queridos, a maioria, né? Chega um cara, dá um tapinha nas costas, um amigo, não sei o que, bora lá, meu voto é seu, querido, você é um cara muito legal. Entenda, irmãos, essa é a cultura nossa aqui, mas isso está mudando, amém, irmãos? Está mudando, irmãos. Vai mudar lá? Começa a mudar aqui. Diga assim: eu sou um instrumento de mudança. Todos nós, queridos, somos esse instrumento de mudança. Amém, meus amados? A voz de Deus chegou até Samuel, num tempo de escassez da palavra. A voz de Deus chega a essa nação, queridos, também num tempo de corrupção, de escassez. Glória a Deus, irmãos. Outra coisa, pula comigo para o capítulo 4 agora. Capítulo 4. Versículo 1, irmãos. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Olhe para cá agora, queridos. Essa mesma nação afastada, desviada. O que aconteceu com essa nação, irmãos? Eles foram a peleja, entraram em guerra contra os filisteus, e eles perderam a batalha.
Eles ficaram muito tristes. E o que aconteceu, irmãos? Eles mandaram buscar a arca. Não, com a arca aqui a gente ganha. E trouxeram a arca para no meio da guerra. E entraram em guerra novamente. E o que aconteceu, queridos? A Bíblia fala que eles começaram, quando eles viram a arca, começaram a gritar muito. E entraram em batalha de novo. E perderam novamente a batalha. Porque entenda, queridos, pastor, mesmo com a arca da aliança lá, perderam a batalha. Por quê, queridos? Porque pegaram a arca como um amuleto, pegaram a arca para dar sorte, pegaram a arca como um pé de coelho. Entenda, lembra que eu falei agora há pouco, que havia o sacerdote morando no templo, mas não experimentava a glória de Deus. Esse povo queria que a arca ganhasse as suas batalhas, mas não queria posicionar a sua vida com Deus. Será que isso tem alguma semelhança com hoje em dia, queridos? A gente quer fazer campanha para ganhar isso, ganhar aquilo outro, mas o nosso caráter continua longe do que Deus quer. A gente quer Deus para nos abençoar. O que a gente não quer, queridos? Ser uma bênção. Irmãos, Deus quer te abençoar, amém? Mas antes disso, Deus quer que você seja uma bênção, irmãos. Deus quer que você seja uma bênção. Pastor, eu quero que Deus abençoe o meu casamento. Mas Deus também manda a mulher renunciar a algumas coisas, manda o marido amar a sua mulher, para que essa bênção aconteça. Amém, amados? Deus manda a esposa ser submissa, não é assim? Deus manda o marido amar a sua esposa. Amar a esposa, irmão, tem a ver com dar um cheiro nela, dar um abraço, né? Dar um carinho. Já falei aqui na igreja várias vezes, volta e meia deixa 50 conto. Amém? Irmãos, amar a sua esposa tem a ver com você abrir mão de algumas coisas, que às vezes são até pesadas para você, em prol de um tempo de qualidade para a sua casa. Pastor, mas o jogo não, né? Às vezes vai ter que abrir mão, irmãos. Não estou falando para você parar de assistir jogo, não estou falando para você que jogo é pecado, não tem nada a ver com isso, queridos. Eu estou falando, irmãos, que dependendo do momento e circunstância que você está, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, em prol de uma causa ainda maior. Amém, irmãos? Amém, mulheres de Deus? Entenda, o povo estava levando a arca para vencer suas batalhas, mas o povo não vencia seu próprio comportamento. E o que aconteceu? Mesmo com a arca junto, perderam a batalha. E olha, vamos pular aqui, queridos, para o versículo 17 do capítulo 4, 1 Samuel 4,17. Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, houve grande morticínio entre o povo, e também os 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi o quê? Foi tomada, queridos. A arca foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, quem foi que caiu? Eli, da cadeira para trás, junto ao portão, quebrou-lhe o pescoço e morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo ao parto, ouvindo estas novas, de que a arca de Deus fora tomada, de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. Amém? Versículo 20: Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: Não temas, pois tiveste um filho. Ela porém não respondeu, nem fez caso disso. Olhe para cá, irmãos, até o versículo 20, por enquanto. Olhe para cá. Eli, esse sacerdote, irmãos, permitiu a arca ser levada. A arca foi tomada pelos inimigos, e voltou um soldado da batalha, explicando o que aconteceu, e disseram assim: olha, Eli, teus filhos morreram. Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, teus filhos morreram, e a arca foi levada pelos inimigos. Quando ele ouviu que a arca foi levada, a Bíblia fala que ele caiu, quebrou o pescoço e morreu.
E aí, irmãos, a nora dele estava grávida, e foram lá e comunicaram para ela: olha, morreu teu sogro, teu marido, ainda morreu, o cunhado dela também morreu, e o povo perdeu a batalha, e a arca foi levada. E ela, nessa hora, irmãos, ela entrou em trabalho de parto, teve um filho, e a pessoa, a parteira ali disse: não, calma, teu filho vai viver, vai dar tudo certo. E a Bíblia fala que ela não estava nem aí, não fez caso disso, e ela colocou o nome do menino, o nome da situação, queridos. Vamos ler o versículo 21. Mas chamou o menino, como? Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Amém, queridos? Deixa eu explicar uma coisa, irmãos. O povo judeu, até hoje, ele não coloca o nome da pessoa pela sonoridade, pela beleza do nome, ele coloca pelo significado do nome. Eles costumam colocar pelo significado que eles querem que represente, ou por um significado que representa uma situação. E a mesma coisa ela fez aqui. Ela teve um filho e colocou o nome do menino de Icabô. Em algumas traduções diz Icabode, que significa, queridos, foi-se a glória de Deus. Entenda, nasceu um menino um dia que representava que a glória de Deus saiu da vida de uma nação inteira. E esse menino cresceu representando que um dia a glória de Deus saiu da vida de alguém, de uma nação no caso. Deixa eu explicar uma coisa, queridos. Icabô é o que significa também essa pessoa que não tem mais na sua vida a presença de Deus. Talvez Icabô não seja o nome de ninguém aqui. Eu acho que ninguém tem o nome de Icabô aqui, né? Mas entenda, Icabô, queridos, não é simplesmente uma pessoa, é o que representa a vida de uma pessoa. Talvez alguns, né, apesar do seu nome não ser Icabô, mas você tem um Icabô que anda com você. A glória de Deus se foi tomada a glória de Deus. Eu te pergunto hoje, queridos, você tem um Icabô na sua vida? Foi a glória de Deus ainda caminha contigo, anda contigo? Ou ela foi tomada de você? Entenda, irmãos, aqui foi uma peleja que foi perdida. Eu te pergunto, será que nas nossas pelejas, será que nas nossas derrotas, a gente permitiu que a glória de Deus se afastasse de nós? Sabe o que eu quero dizer mais, queridos? Há pessoas que as lutas, que as derrotas, que os momentos difíceis fizeram elas se afastar de Deus. Elas vieram para a igreja e não aconteceu o que elas queriam que acontecesse. Poxa, pastor, eu estou aqui orando, pelejando, mas não muda o meu marido, não muda a minha vida financeira, não muda a minha casa, não muda nada. Eu estou saindo fora, eu vou me desviar. É isso que aconteceu, queridos. Derrotas fizeram nascer um Icabô. Derrotas levaram a glória de Deus. Queridos, eu não sei das tuas frustrações. O que eu quero saber nessa noite? Se as tuas frustrações fizeram nascer um Icabô na sua vida. Se as lutas, se as amarguras, os traumas levaram a glória de Deus de você. Amém, queridos? Essa é a pergunta aqui agora. Amém, amados? Será que existe algum Icabô? Tem pessoas que eles são tão traumatizadas pelos problemas do passado, que elas não conseguem romper e viver a glória de Deus nas suas vidas. Irmãos, tem pessoas que ouviram tanta coisa ruim: você não é nada, você não vale nada, você nunca vai conseguir, você é um derrotado, você não pode, você é um miserável, nunca você vai ter nada. E a mentira virou uma verdade para você. Esse é o dia, queridos, que nasce o Icabô. O pastor Clécio estava ministrou 2 domingos passados aqui, o dia D, né? E uma das coisas que ele falou, que ele foi da mulher iracunda, né? De um conhecido dele, que por causa, não estou falando que a mulher por si é iracunda, não, mas uma mulher, assim como poderia ser um homem,
né? Um homem, um pastor tinha uma mulher não sábia. A Bíblia fala, queridos, que a mulher, né, que não é sábia, ela destrói o seu lar. Agora entenda, irmãos, esse pastor tinha então essa mulher e destruía e acabava com tudo, e acabou o ministério. Entenda, irmãos, e a gente fica se perguntando, não sei quem próximo de você pode querer estar gerando na sua vida um sentimento de derrota. Mas é no dia que você aceita essas palavras ruins que vai nascer um Icabô na sua vida, que a glória de Deus se afasta. Você aceitou a derrota, você aceitou a miséria, você aceitou estar por baixo, você aceitou o pior e não o melhor. Você chega na igreja, ainda que o pastor ore, ainda que alguém te diga, parece que você travou na fé, sabe? Você está travado, você não consegue mais ir adiante, não há mais conquistas, não há mais avanços. Não sei se foi um parente, se foi um filho, se foi um amigo, se foi o seu pai, se foi, não sei qual a circunstância, mas no dia que você aceitou essa derrota, queridos, o Icabô nasceu e foi-se a glória de Deus, e foi-se a glória de Deus, queridos. Mas hoje é o dia, irmãos, da gente repreender todo o Icabô da nossa vida, amém, irmãos? Todo o Icabô. Nessa época Samuel já era o profeta ali, já era um homem adulto, mas na frente, queridos, como eu falei agora há pouco, ele gera um homem. Ele gera no sentido de ele levanta um homem chamado Davi, o rei Davi, e Davi traz de volta a arca de Deus. Sabe, queridos, Deus está querendo trazer a arca de volta para a nossa vida. Deus quer trazer a arca de volta para a nossa casa, amém, irmãos? Deus quer trazer a arca de volta para todas as circunstâncias da nossa vida. Eu falei agora de um menino, né, Samuel, no qual era uma lâmpada que estava se acendendo. Eu falei agora de um outro Icabô, que é uma lâmpada que estava se apagando. Mas entenda, irmãos, ainda que a lâmpada tenha se apagado de vez, hoje é o dia de você se levantar como guerreiro e guerreira e conquistar de volta a posição que foi Deus que colocou para você. Abra comigo em Gênesis capítulo 35. Gênesis 35. Perdão, é 32. Só volta um pouquinho. Gênesis 32. Vamos ler o versículo 27. Meus irmãos, quero pedir perdão mais uma vez. Essa referência que eu acabei de dar é a referência que eu darei daqui a pouco. Eu quero que você volte realmente para o 35, por favor. Só avança um pouquinho. Ruim se eu pedisse para você abrir lá em Naum, né? Você ia ter que caçar aí na Bíblia, né? Ou em Apocalipse, lá para o final. Gênesis 35, verso 18. Vamos ler a partir do 17. A partir do 17. Só para a gente entender um pouquinho o contexto. Em meio às dores de parto. Quem achou, diga amém. Amém. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe o quê? A alma, porque morreu. Deu-lhe o nome como? Benoni. Mas seu pai lhe chamou como? Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é o quê? Belém do Pará. Queridos, lá a terra onde nasceu Jesus, né? Belém do Pará, terra onde plantando açaí dá. Queridos, olha só, para a gente concluir, vou falar de um terceiro menino. A Bíblia fala, irmãos,
que Raquel não podia ter filhos. Aí teve um primeiro, que foi quem? José. E José foi vendido pelos irmãos. Agora ela teve um segundo, né? E o segundo se chamava como? Se chamou Benjamim. Mas não foi esse o nome que ela deu. O nome que ela deu inicialmente foi como? Benoni. O que significa Benoni, queridos? Significa o filho da minha dor. Filho da minha dor. Mas na hora que ele nasceu, queridos, se tinha alguém que conhecia de nome, de colocar nome e do poder que era o nome, era Jacó, o esposo dela, que estava lá na hora, porque o nome dele também foi mudado, né? E fora Benjamim, tinha um monte de outros filhos que ele já tinha posto o nome. Agora entenda, quando ela disse assim, ele se chamará Benoni, ou seja, o filho da minha dor. Ela amaldiçoou o menino, queridos, e a dor iria marcar para sempre a sua vida. Ele seria um menino que iria conviver, olha, minha mãe morreu porque eu nasci. Seria esse trauma, ele iria carregar isso. Mas na hora que ela coloca o nome lá, queridos, Jacó na hora diz, não, o nome dele vai se chamar Benjamim. O que significa Benjamim, queridos? Significa o filho da minha destra, a minha mão direita, da minha força. Você não será uma derrota, você será forte. Amém, queridos? Glória a Deus. A gente falou de um menino que trouxe a glória de novo. A gente falou que um outro que apagou a glória de novo. E agora a gente está falando de um outro que iria ter que, na força, na guerra, conquistar essa glória de novo. Eu não sei qual é a fase que você está, irmãos, mas a gente tem que concluir nessa fase aqui, ó. Independente de onde você esteja, Deus te gerou para você ser força nessa vida. Glória a Deus, irmãos. Para você ser o filho da destra. O que Deus fala de Jesus, queridos? Que Jesus sentou aonde? À sua destra. Sentou à sua direita, o lugar da força, o lugar da honra. Ele trocou um nome amaldiçoado por um nome vitorioso, queridos. Vitorioso. Diga aleluia por isso, irmãos. O que Deus está falando conosco, queridos? O seu nome, não o nome seu lá da sua RG, mas o seu nome profético, o seu nome, né, diante do Senhor, queridos, é que você tem força. Amém, irmãos? Você, para Deus, ainda que alguém te diga assim, não, você é derrotado, Deus está falando assim, não, você é forte. Ser da destra também é ser de confiança, irmãos. Deus chamava Jesus do seu filho amado, aquele a quem ele ama, em que a sua alma tem todo o prazer. Sabe o que é ser da destra, queridos? Jesus também te ama, amém, queridos? Você é amado, você inspira confiança, você é um guerreiro, Deus te levanta com força, você é forte, diz o Senhor. Esse é seu nome, esse é seu nome. Eu não sei o que te disseram, mas o seu nome não é derrota, o seu nome é força. Seu nome não é derrota, o seu nome é vitória. Você crê nisso, queridos? Mais na frente, sabe o que acontece? Jacó já estava bem velhinho, irmãos, e ele chama todos os seus filhos e começa a abençoar os seus filhos, começa a abençoar. E para cada um ele declara uma bênção. Essas bênçãos, queridos, perseguiram a vida desses moços durante toda a vida deles. Certa vez eu falei sobre um deles aqui que foi abençoado, vocês lembram? Falei sobre Jacó, que era um leão, não é? Que mais tarde vem a ser o leão da tribo de Judá. Cada um deles tinha um nome poderoso, queridos. Agora eu quero que a gente leia o que Jacó lá na frente fala para Benjamim. Para Benjamim. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis 49. Pule para o 49. Versículo 27, irmãos. Só para nós entendermos o contexto, não vamos ler ainda o 27. Vamos ler no iniciozinho do 49. Quer ver? Olha alguns exemplos.
Versículo 3: Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás mais o excelente, porque subiste ao leito do teu pai, e profanaste, subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, e as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma, com o seu agrupamento minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens. E assim vai, queridos. Olha o versículo 8: Judá, teus irmãos te louvarão, tua mãe estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? Olhe para cá, queridos. Ele está abençoando seus filhos, e a primeira coisa que ele faz, ele troca, queridos, Rúben, que era o primogênito, por Judá, porque Rúben, querido, se envolveu com uma das mulheres do seu próprio pai, e no final da sua vida isso pesou-lhe muito, e Judá passa então a ser um primogênito, e através de Judá nasce Davi, e através de Davi nasce lá na frente Jesus, queridos. Olha que bênção, olha como é que é importante isso. E ele chega mais no final, na vida de Benjamim. Agora vamos ler o versículo 29, como eu falei agora há pouco, perdão, 27, olha o que ele fala: Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo. Olhe para cá, queridos. Ele olha para Benjamim, queridos, que era o mais novo, e diz assim: tu és um lobo que despedaça tudo, e você reparte a presa, você reparte o despojo, as sobras, você reparte tudo, mas tu és um lobo. Entenda, lobo não no sentido da maldade, irmãos, mas no sentido que ele ia precisar ser um lobo, porque eles mais na frente, irmãos, não só Benjamim, mas a tribo de Benjamim se torna uma grande tribo de guerra. E sabe o que eles faziam? Eles ganhavam tudo, ganhavam as batalhas, eram lobos, e eles pegavam, voltavam com as vitórias da batalha e repartia entre os outros povos. Se cumpre a profecia de Jacó. E uma das coisas que um lobo, queridos, um lobo é algo muito interessante, irmãos. Eu vi um vídeo de uma população de lobos que foram mortos em determinado local, e toda a cadeia alimentar ficou abalada por causa dos lobos. Implantaram lobos de novo lá, e houve um equilíbrio naquela floresta. E os lobos, quando caçam, queridos, é interessante, sempre vai um solitário na frente, toda a família no meio, e o líder, ele vai sempre atrás, olhando, conduzindo, dando guarda e dando também uma direção. Não vai na frente, ele vai atrás, guardando, fechando, porque ele diz: ninguém fica para trás, ninguém fica para trás. Se um filhotinho se cansa, para tudo, o líder para lá atrás. Ele vem fechando tudo, irmãos, ele vem guardando. Entenda, irmãos, o lobo são animais organizados, ferozes e selvagens. Ele estava dizendo aqui para Benjamim: tu és um desses, tu és alguém que vai guardar essa casa, tu és alguém que vai conduzir, tu és alguém que vai caçar, vai conquistar e vai repartir. Sabe, queridos, ele abençoa, ele não amaldiçoa. Sabe o que Deus está falando conosco? Jesus disse assim: olha, eu vou enviar vocês para o meio dos lobos, diz a palavra, para o meio dos lobos. Só sabe andar no meio de lobo quem conhece vida de lobo, queridos. Entende, irmãos? Aí fora, nesse mundo, o mundo é cruel, queridos, e Deus está falando: estou mandando vocês para lá, não é para cá, é para lá. Vocês vão viver esse evangelho lá fora, lá na faculdade, onde tem muita gente ímpia, lá no teu trabalho, onde ninguém vai gostar de você, lá na tua família, onde quando você se entrega para Jesus, vão perseguir você. É para lá. Só que você é um lobo, você vai conquistar isso, você vai repartir o evangelho com a tua casa, amém, queridos? Você é feroz, você tem autoridade. Olha, entenda, irmãos, esse menino que nasceu amaldiçoado, agora se torna um guerreiro. Que bênção, queridos.
que eu quero para a gente finalizar? Ainda que talvez você venha acompanhado aqui de muitas derrotas, você está só perdendo, a tua vida anda meio amarrada, atribulada. Deus está falando: eu estou te abençoando para você conquistar. Eu estou te abençoando para você pegar isso tudo de ruim, despedaçar, acabar com tudo. Tudo que vem para te devorar, você despedaça. Amém, queridos? Se te deram uma meta lá na empresa, você é um lobo, você vence. Você tem um custo diário, mensal, anual, você é um lobo, você é um guerreiro, você sai para a conquista, você devora, você vence. Te deram um serviço que olha, ninguém consegue fazer isso aqui. Te deram uma rota lá no trabalho, essa rota é a pior que tem. Você diz: é essa, eu vou conquistar aqui. Talvez alguém virou para você e diga: eu nunca vou me converter. Você diga assim: eu sou um lobo, eu vou vencer, eu conquisto, eu avanço. Amém, queridos? Talvez te deram uma meta impossível. Para essa meta não dá para bater. Diz: não, mas eu sou um lobo. Deus me abençoou para conquista. Amém, queridos? Diga para o seu irmão assim: você é um lobo, ou uma loba, né? Amém? Amém, Tássio? Glória a Deus. Amém, irmão Luiz? Luiz já está aqui com cara de lobo já. Amém? O Tássio ali também. O Tássio já está não é lobisomem, amém? Amarrado lobisomem, não é de Deus. Amados, a gente conquista. O que era para ser maldição, Deus transforma em bênção. O que era para dar errado vai dar certo. Amém, irmãos? Pastor, eu nasci para dar errado. Não, você nasceu para dar certo. Você, todo Icabode, que morra de novo na sua vida. Amém, irmãos? Se te colocar um Benoni, filho da dor, aquele que vai ser sempre taxado como alguém que gera dor, gera tristeza, gera, sabe, coisa ruim. Deus está falando: não, você é Benjamim, a minha destra, a minha destra, a minha força. Você não gera dor, você gera força. Na tua casa, no teu casamento, você é Benjamim. No teu trabalho, você é Benjamim. Na igreja, você é Benjamim. Amém, queridos? Aonde você colocar a tua mão, você é Benjamim, diz a palavra. Você é um lobo que despedaça aqui, nada fica diante de você, porque você conquista. O teu espírito não é de derrota. Ainda que digam assim: olha, rapaz, sai fora, tu não dá conta. Você lembra dessa palavra aqui, dessa palavra aqui: você é Benjamim. Amém? Você faz o concurso e você vence. Você presta uma prova, ainda que você não passe nela, é porque Deus preparou coisas melhores, mas você tem que ter isso em você. Amém, meus amados? Glória a Deus. O que você plantar, a Bíblia fala, o que nós plantarmos, nós colheremos. Nós colheremos. Plante isso hoje na sua vida. Creia nessa palavra, amém, irmãos? Creia nessa palavra. Glória a Deus, irmãos.